apresentar aqui então, peraí. O grupo é eu e o Olavo, né? Só para deixar o povo, caso quem não saiba, né? A gente vai falar sobre os nervos, sobre inervação, e o nosso tutor foi o Thiago. Escrevendo errado que eu tava botando com H, desculpa. Enfim. A gente vai falar um pouco da anatomia da medula espinhal, que ela é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada no centro do canal vertebral. Ela mede aproximadamente 45 centímetros no homem adulto e ela é um pouquinho menor na mulher. E cranialmente ela vai se limitar com o bulbo no tronco encefálico e caudalmente geralmente na L2. Aí eu coloquei uma imagem aí da medula e dos nervos. Dá para perceber que o último nervo é o coxígeo. E outra curiosidade é que, apesar de ter 7 vértebras na coluna cervical, são 8 nervos. Porque o C1 sai acima da vértebra C1. Pode passar, Davi. Coloquei também só a título de curiosidade essa imagem para ver as vias ascendentes e descendentes da informação. Pode passar. Essa outra imagem também. Aí os nervos espinhais, sua formação. Existem 31 pares de nervos espinhais. Eles são formados pela união das raízes dorsal e ventral da medula. Então vai sair uma raiz ventral e uma dorsal de cada lado. E elas vão se juntar para formar um nervo. A raiz ventral é por onde passa a informação eferente. E a aferente vai passar pela dorsal. Elas são responsáveis pela inervação do tronco. Peraí, volta lá, Davi. Dos membros e partes da cabeça. Tanto as fibras aferentes quanto as eferentes podem ser somáticas ou viscerais. Elas saem do canal vertebral pelo forame intervertebral. E os ramos dorsais dos nervos espinhais se distribuem aos músculos e à pele da região dorsal do tronco, da nuca e da região occipital. Os ramos ventrais se distribuem pela musculatura, pele, ossos e vasos dos membros, bem como pela região anterolateral do pescoço e do tronco. Aí eu coloquei a formação do nervo, né? Como eu falei, que é a junção de raízes dorsais e ventrais. Tá. Aí aqui foi a minha parte, né? Que foi falar sobre as raízes. Que aí a gente pode ver aqui a divisão certinha sobre os neurônios sensitivos, somáticos e os viscerais, que eles sempre acompanham o mesmo rumo aqui. Aí a bifurcação acontece um pouco antes de entrar na medula, sendo que a parte anterior vai ser a parte de comando motor, né, que vai ser a via eferente, que vai mandar o comando pro órgão, o músculo que vai ser focado, né? E a parte posterior vai ser a parte que vai chegar os impulsos sensitivos. Aí aqui eu botei umas imagens da medula, de imagem lateral e de vista anterior, para que dê para ver certinho, né, a saída dos nervos de acordo com as vértebras. E como o Olavo tinha dito, a única parte da regra vai ser na cervical, em que o nervo não vai bater com a vértebra, não vai sair com a vértebra, o número do nervo não vai sair com a vértebra que está em cima, já que o primeiro nervo sai acima do Atlas.
E só para complementar também, aqui da vértebra C4 até a vértebra T1, vai ter a primeira intumescência, que é a intumescência cervical, e depois vai a segunda intumescência presente na coluna vertebral vai ser a intumescência lombosacral, que vai de T10 até mais ou menos, geralmente assim, até um L5, L4. Depois disso vem a caldequina, que é essa parte aqui que é só os risquinhos, formando as raízes dos nervos. E como o Olavo falou, são sempre 31 pares, de acordo com as vértebras aqui. Aí aqui é o mapa de dermátomos, que é a área da pele que é suprida por um único nervo espinhal. Então, tipo, é que nessa parte aqui do braço é nervada só pelos nervos que saem de C5 e assim por diante. E uma coisa interessante é que o dermátomos vai correlacionar com o mapa de inervação, como é que é o nome? De inervação periférica na área torácica, por causa que os nervos, eles permanecem inervando só aqui o tronco, enquanto vai mudar aqui indo para os membros inferiores e superiores, por causa da codequina e por causa dessas partes, que aí vai dar uma diferença mais anatômica. Por isso que os mapas é diferentes quando vai para os membros e é parecido quando vai no tronco. Eu não achei o mapa de inervação periférica, por isso que não está aqui também. Vou falar um pouco do plexo braquial. E eu coloquei só para definir o que é o plexo, né? Que os nervos originados dos plexos contêm fibras originadas em mais de um segmento medular. Eles são plurissegmentares, né? E o plexo braquial é formado pela mistura dos ramos ventrais e cervicais, C5 e C8. E a maior parte do ramo ventral de T1, e também pode receber pequenas contribuições de C4 ou de T2. E aí vai ter os ramos ventrais, né, que vão sair da medula. E do segmento C5 a T1, como eu disse. E eles vão formar as raízes do plexo braquial. E eles vão se juntar formando os troncos. Superior, médio e inferior. Essas divisões que eu coloquei aí, que eles colocaram como usado a divisão anterior e posterior. Que já vou mostrar uma imagem, vai ficar melhor de entender. E os fascículos são tipo, o produto disso que vai originar os nervos posteriormente. Vai ter uma imagem melhor. Aí, ó, aí dá pra ver os troncos em laranja aí, né? E aí no caso vai sair os fascículos. Esse verdinho é o posterior e os amarelos são o lateral e o medial. Esse lateral e esse medial vão dar origem ao nervo músculo cutâneo, ao nervo ulnar e ao nervo mediano. E o fascículo posterior vai dar origem ao nervo axilar e ao nervo radial. Na verdade, esses são só os principais, né? Nervos das divisões anteriores do plexo braquial. Como eu falei, só para completar aí, né? O nervo mediano inerva a maioria dos músculos do compartimento anterior do antebraço e a parte lateral da palma da mão e origina-se dos fascículos lateral e medial.
E o nervo músculo cutâneo é o principal ramo terminal do fascículo lateral, inerva o bíceps, o músculo coracobraquial e o músculo braquial. O nervo ulnar ramifica do fascículo medial e inerva a maioria dos músculos intrínsecos da mão e a pele na face medial da mão e o flexor ulnar do carpo. Nervos das divisões posteriores do plexo braquial. O nervo axilar é um ramo do fascículo posterior e inerva os músculos deltoide e redondo menor. Suas fibras sensitivas suprem a cápsula articular do ombro e a pele que cobre a metade inferior do músculo deltoide. E o nervo radial é uma continuação do fascículo posterior, que no caso o axilar vai ficar na região do ombro, né, e o radial vai descer. É o maior ramo do plexo braquial, inervando quase toda a face posterior do membro superior e incluindo todos os músculos extensores do membro. Eu vou falar um pouco também do plexo sacral, que ele surge entre os nervos espinhais L4 a L5, e dos 12 ramos do plexo sacral, cerca de metade a nádega, o membro inferior, os demais inervam partes da pelve e do períneo. Algumas fibras do plexo lombar contribuem para o plexo sacral, e aí, nesse caso, vão ser chamados de plexo lombosacral. Aí eu coloquei um pouco dos nervos, né? O isquiático, que é o maior deles, e que vai ser a junção do nervo tibial e o fibular comum, né? E ele inerva todo o membro inferior, a não ser a região anterior e medial da coxa. O nervo tibial se divide em dois nervos principais na planta do pé, os nervos plantares medial e lateral. O nervo tibial e seus ramos suprem quase todos os músculos na região posterior do membro inferior e fornece inervação cutânea para a pele da planta do pé, através dos nervos plantares, e uma faixa vertical de pele ao longo da região posterior da perna, através do nervo sural, para a qual o nervo fibular comum contribui. O nervo fibular comum vai se dividir em superficial e profundo. O superficial irá suprir os músculos fibulares no compartimento lateral da perna e a maior parte da pele na face superior do pé. E o profundo supre os músculos do compartimento anterior da perna. Os nervos glúteos superior e inferior inervam os músculos glúteos. E o nervo pudendo vai inervar a pele do períneo, estimula a ereção, responsável pela inibição voluntária da defecação e micção. Aí eu coloquei a imagem do plexo sacral, que dá para ver na saída ali do nervo fibular comum, que é a divisão posterior, e do tibial, que é a divisão anterior, que ali embaixo eles vão se juntar e formar o nervo isquiático, como eu tinha falado. Aí tem o nervo glúteo, né? O glúteo superior e inferior, que são ramos posteriores também. E dos ramos anteriores, aqueles outros que eu falei, né? O pudendo, o cutâneo femoral, enfim.
Oxe, não entendi como tem, não. Perdão. Pera aí. Tá me escutando? Aí, obrigado. Então, eu tava falando aqui, agora é a minha parte dos nervos cranianos, né? No total, os nervos cranianos são em 13, sendo que a única exceção. Ah, desculpa, são 12. Perdão, acontece. São 12 pares de nervos cranianos, né? Eles são numerados em direção crânio-caudal, então começa na parte lá mais da frente do sentido da ponta da cabeça e vai em direção à medula. Aí os dois primeiros se conectam prosencéfalo, os dois primeiros nervos, enquanto o resto se liga, se conectam ao tronco encefálico. Aí os nervos cranianos, eles sempre vão inervar as estruturas da cabeça do pescoço, só o vago que ele vai sair direto para a inervação do abdômen, do tórax, essas coisas. E alguns dos nervos podem ter funções tanto sensitivas quanto motoras, por causa que eles podem tanto inibir quanto essas coisas também. Aí, aqui é uma tabela que eu botei, falando dos nervos cranianos, as funções sensitivas deles e as funções motoras. Aí podemos ver que o nervo olfatório, que é o mais diferenciado deles, que ele vai direto para o nariz e já capta o sinal direto, ele só possui a função sensitiva do olfato. E o óptico também só possui função sensitiva somática da visão. Aí, enquanto os outros olhos vão ter múltiplas funções aqui. Que no trigêmeo, por exemplo, que ele tem uma função geral sensitiva, quanto uma função motora somática. E essas foram as referências que a gente usou.